Ei pessoal, chegou o dia tão esperado do vídeo que vocês tanto pediram. Preparem-se, porque hoje o nosso canal está trazendo uma história pra lá de polêmica. Vamos viver um dia na pele de um verdadeiro viking, aqueles caras que botavam medo até no tinhoso. Quer saber quem são eles de verdade? Será que eram aqueles brutamontes sujos e briguentos como a gente costuma ver nos filmes? Ou eram mais tipo aventureiros românticos, com tradições ricas e tecnologia avançada? Fica ligado porque a resposta vai te surpreender. Ah, e olha só essa! Você sabia que os vikings desbravaram as Américas 500 anos antes do Columbus? Aí sim, hein? Mas peraí, que a coisa vai ficar ainda mais interessante nos próximos minutos. Não desgruda da tela porque a gente vai conhecer nosso convidado especial que vai deixar todo mundo de queixo caído, Delfi Sigurdsson. E aí, vamos embarcar nessa viagem até 844. Vamos dar uma espiadinha nessa paisagem. Uma aldeia escandinava nos arredores de Hedeby, lá na Alemanha moderna, pertinho da fronteira. Sim, você ouviu direito, estamos falando sobre os vikings. Aquela galera dos barcos enormes com as barbas compridas e as batalhas épicas. Mas espera aí, será que a gente tá falando só de noruegueses e suecos? Que nada, hoje a Dinamarca também tá na jogada para reivindicar o posto de terra natal dos vikings. E a cidade de Hedeby, onde o Delfi mora, era um dos lugares mais importantes do mapa viking. Mas a Finlândia? Bom, parece que eles eram mais como os vizinhos chatinhos que de vez em quando recebiam uma visitinha dos vikings. Então, antes de começarmos, bora entender quem são esses caras dos barcos enormes. Na verdade, viking é um termo bem amplo. Pode ser desde os piratas marítimos que saíam aterrorizando todo mundo lá pelo século 8 até o 11, até os habitantes da Escandinávia, com seus próprios estados e toda uma estrutura. Mas calma lá, não era tipo um império que a gente tá acostumado a ver nos filmes. Tá mais para um monte de tribos fazendo a mesma coisa. E olha só que engraçado, a palavra viking vem do norueguês antigo. E até hoje os cientistas brigam para saber o que ela realmente significa. Tem quem chame de normandos, outros preferem varangianos. E os ingleses na deles chamavam todo mundo de viking de dinamarquês só para dar aquela confundida. E esses vikings aí, os estudos de DNA estão dizendo que eles eram mais parecidos com os europeus centrais e os russos do norte. Mas bom, isso aí é só para dar mais um temperinho na nossa história, vamos acabar com esse mistério. Bora falar de coisas que a gente sabe com certeza sobre esses vikings, porque olha, essas fantasias de vikings analfabetos que a gente vê por aí, até em alguns estudos sérios, são só mitos. As runas escandinavas eram um alfabeto completo usado por mais de 1500 anos. E olha só, em algumas vilas na Suécia, elas só pararam de ser usadas há 100 anos. O Código de Runas dos Estados Unidos, que tem registros das leis dos vikings, é bem estudado, e os pesquisadores têm uma boa ideia de como era a escrita dos vikings. Vamos falar do nosso convidado especial, Delfi Sigurdsson. Não é segredo para ninguém que os vikings eram um povo bem religioso, apesar de terem uma religião meio diferente, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Por enquanto, vamos falar de nomes. Assim como no resto do mundo, as crianças muitas vezes eram nomeadas em homenagem aos deuses. A gente podia encontrar uma menina chamada Thor, um menino chamado Ragnar ou até um Top Bar On. Mas o nome do Delfi merece uma menção especial, Inga, que tem raízes da mesma época e ainda é bem comum hoje em dia. O Delfi foi nomeado em homenagem ao deus dos mares e no futuro vai ser o nome de um rei viking mítico que até se encontrou com o próprio Odin. Quanto ao sobrenome Sigurdsson, não é tão épico assim, só significa que o pai do Delfi se chamava Sigurd. Bem simples, né? Os caras na Islândia hoje em dia ainda mantêm essa tradição, e até o time de futebol do país tem uma galera com nomes engraçados. As filhas, por exemplo, têm o prefixo Dottir. Então, imagina só a confusão. Essa foi criada para facilitar a identificação de qual família uma pessoa pertencia, e para os vikings, a família era tudo. O nosso Delfi mal podia ser distinguido de um simples fazendeiro da Idade Média. A única diferença era que a terra em que ele trabalhava era sua de direito, garantida por lei. Mesmo em caso de falência, vender a terra para outra pessoa era praticamente impossível. Se a família do Delfi fosse à ruína, eles primeiro teriam que oferecer a terra a algum parente. Isso, em grande parte, ajudou os vikings a não caírem na lama feudal europeia. Mais frequentemente do que não, os vikings se estabeleciam em famílias e várias gerações viviam juntas.
Nesse caso, eles construíam casas de madeira enormes divididas em quartos, e a família se reunia ao redor da lareira para cozinhar ou conversar. Nos outros momentos, todos os membros da família dos vikings estavam ocupados com as ovelhas, a cevada e cuidando do gado, se revezando para sobreviver. Afinal, estamos falando de terras do norte, onde quase não dava para cultivar trigo. Atualmente, apenas 3% da terra na Noruega é adequada para o cultivo, 9% na Suécia e cerca de 1% na Islândia. E é por esses números que dá para entender por que os vikings atacavam tudo o que se movia. A resposta para o porquê disso está na geografia. A Escandinávia não era exatamente um lugar amigável. Fiordes rochosos e terras inóspitas geraram esse fenômeno histórico. Para o nosso Delphi, era muito mais fácil pular em um barco e navegar até a aldeia vizinha do que tentar atravessar essa distância a pé. Enquanto os mercadores romanos viam um navio e se lembravam dos piratas, temendo afundar, os vikings sentiam o oposto. Escalar as rochas era um processo muito mais trabalhoso do que a tranquila navegação em um barco. E toda família respeitável tinha um barco ou pelo menos conexões com alguém que tinha. Caso contrário, os escandinavos não sobreviveriam. Agora vamos desmascarar o primeiro mito, nascido dos seriados e da propaganda cristã. Em Vikings, por exemplo, você frequentemente vê escandinavos se matando à esquerda e à direita. Pura mentira. Na maioria das terras vikings não havia leis claras, mas em grande parte do território, um assassinato injustificado resultava, no melhor dos casos, em banimento e, no pior, seguindo o assassino para o além. A segunda coisa que a série tratou bem, e muitos livros não tão bem, foi o papel da mulher aqui. Os vikings realmente se saíram muito bem nisso, pois o povo escandinavo foi um dos primeiros na história a inventar igualdade real e contratos de casamento. A noiva do nosso Delphi, Kraka, mora na vila vizinha e os dois se amam. Mas, ao contrário da Europa, a escolha do parceiro era tanto do homem quanto da mulher. Então, não importa o quanto ela o ame ou a quantidade de dinheiro que o cara tenha ou de qual família influente ele venha, se o noivo não tiver um currículo impressionante de campanhas militares e bravura, não vai ter casamento. Os vikings eram um patriarcado e a decisão final sobre a noiva era tomada pelo chefe da família. Na prática, no entanto, nenhum dos pais ou irmãos mais velhos permitiria que a garota se casasse sem consentimento. A razão, a esposa para os vikings não era apenas uma brincadeira, era a pessoa que cuidaria do patrimônio da família, enquanto o marido passava meses ou até anos em campanhas, enquanto ao mesmo tempo criava os filhos para se tornarem verdadeiros guerreiros. O famoso rei Ragnar Lodbrok disse: "Eu escolhi uma mãe para os meus filhos que lhes transmitirá sua bravura." E isso não era apenas um modo de falar, a mulher era um membro pleno da sociedade. Um fragmento de uma antiga lei diz que até mesmo tocar na mão de uma mulher escandinava era punido com uma multa de 5 marcos e durante o casamento era feito um tipo de contrato de casamento. De acordo com ele, o noivo separava uma parte de sua propriedade para a amada, chamada de dote feminino. Isso era uma espécie de presente amigável que o futuro marido pagava ao pai da noiva pelo dote. Por sua vez, o pai liberava a filha com um dote, e a discussão sobre os detalhes do casamento se assemelhava a uma verdadeira negociação. Em resumo, casar era uma dor de cabeça para os caras. A situação era ainda pior porque a juventude não era vista como um sinal positivo na época. Enquanto na Europa as pessoas se casavam aos 10 anos, os vikings preferiam se casar por volta dos 30. Isso era ditado por razões lógicas. Um homem que chegasse a essa idade tinha mais chances de sobreviver a uma campanha do que um jovem de 18 anos. Casamentos adiados eram frequentes, onde os noivos se comprometiam, mas o casamento oficial acontecia alguns anos depois. Vale ressaltar que a série Vikings retratou com precisão mais um detalhe importante. A ausência de marido e mulher não impedia que um ou o outro liderasse uma campanha, empunhando uma espada, já que os vikings eram verdadeiramente uma sociedade igualitária. E agora, vamos falar sobre o que todos estavam esperando, as conquistas. Estamos em 844 e a Dinamarca é governada pelo famoso Ragnar Lodbrok, o protagonista da série. Mas olha, a série exagerou bastante a história de Ragnar, porque na realidade ele não era apenas um viking comum.
mas sim o filho de Sigurd, o Anel do Passado, o ex-governante dos dinamarqueses. Seu título oficial era Konungr, que traduzido pelas medidas europeias seria rei. Vale ressaltar que não há informações confiáveis sobre a existência do cara, mas outros fatos históricos são evidentes, por exemplo, a conquista de Paris pelos vikings. Em resumo, o mecanismo de qualquer campanha era o mesmo. O nosso Delphi cria ovelhas e se encontra com um mensageiro de outra aldeia convocando pessoas para uma campanha. Delphi, junto com outros moradores combatentes da aldeia, se reúne, embarca em um navio e, seguindo o governante e talvez até mesmo o próprio Delphi, se a expedição for pequena. Mas, no nosso caso, estamos falando de uma invasão em grande escala dos vikings à França. Naquela época, era apenas uma terça-feira comum, em 789. Os vikings atacaram a cidade de Dorset, na Inglaterra, saqueando-a com sucesso. Em 800, eles conquistaram as Ilhas Shetland e em 844 saquearam a capital de Portugal, Lisboa. Esses tipos de ataques eram comuns na Europa e, infelizmente, é verdade, a propaganda cristã não manchou os vikings. Eles realmente queimavam aldeias inteiras, devastando-as até a última semente de grãos. No latim havia uma oração difundida que começava com as palavras "Salve-nos, Senhor, da ira do povo selvagem dos normandos que habitam o norte", e era proferida ao avistar os navios vikings no horizonte e se preparando para a batalha. Existe uma teoria de que devemos ao aparecimento dos estados modernos ao enfrentamento com os vikings. Após a queda de Roma na Europa, havia caos, mas diante da ameaça escandinava, os governantes estruturaram a vida, a logística e a defesa das aldeias para se protegerem deles. Mas vamos voltar a 845. Delphi Sigurdsson, junto com um par de milhares de guerreiros liderados por Ragnar Lodbrok, está indo para Paris. E antes de começarmos, vamos desmascarar alguns estereótipos. O principal é retratar os vikings como ineducados bárbaros que se comportavam como saqueadores. Em cerca de 50% dos casos, isso era verdade, mas apenas em 50%. Os vikings eram bons táticos, afinal, não era por acaso que eles conseguiam desafiar os exércitos britânico, francês e outros regulares. O rei Ragnar até mantinha um serviço de espionagem inteiro para fins de reconhecimento e ele próprio estabeleceu a regra entre os vikings de não queimar vilas, mas sim pedir resgate. A lógica era simples. Se fosse assim, eles poderiam voltar ao mesmo lugar depois de alguns anos e repetir o processo. Eles até tentaram isso em Paris. Não escolhemos em vão o evento retratado na série, porque ela o mostrou de maneira errada. Lá, os vikings encenaram a morte falsa do líder Ragnar e, sob o disfarce de um cortejo fúnebre, infiltraram-se em Paris. Uma situação semelhante realmente ocorreu na história, mas os vikings não conquistaram Paris dessa forma. A história real é mais parecida com uma piada. Isso ocorreu após a morte de Ragnar e quem governava os vikings era seu filho, Bjorn Ironside. Querendo superar o pai, Bjorn decidiu conquistar a cidade mais rica da época, Roma. Bjorn reuniu 62 navios, desembarcou na Itália e fingiu estar morto. Seus companheiros inventaram a história de que, antes de morrer, o líder dos vikings decidiu se converter ao cristianismo. Como resultado, o cortejo fúnebre foi permitido na cidade e o vivo Bjorn saiu do túmulo e abriu os portões. Por outro lado, a cidade foi capturada, mas o que aconteceu foi um mal-entendido. Os vikings acabaram capturando não Roma, mas a cidade italiana de Luna. Quanto a Paris, foi conquistada de forma mais clássica. O velho Ragnar era um excelente estrategista, e os espiões trouxeram a ele a notícia de que na França havia rebeliões, com 3 facções lutando pelo poder. Como resultado, quando as tropas vikings chegaram à cidade, enfrentaram grupos dispersos de franceses que foram derrotados por meio de uma manobra tática elegante. O rei Karl, o Careca, preferiu pagar a Ragnar um resgate extravagante em ouro e, como resultado, nosso Delphi partiu para casa num navio cheio de ouro. Além disso, a armada de Ragnar saqueou todas as cidades francesas pelo caminho de volta para casa. Para elas não havia resgate, e às vezes os vikings até sitiavam as cidades completamente, esperando que acabassem os suprimentos e que os guerreiros exaustos não pudessem oferecer mais resistência. Além disso, os escandinavos gostavam de atacar os cristãos em feriados, quando estavam relaxados ou na igreja. Por exemplo, capturaram Luna, sobre a qual falamos anteriormente. Assim,
Como você pode ver, o mito sobre a natureza bandida dos vikings não passa de um mito. Caso contrário, não teriam conquistado metade da Europa. Outro mito comum é a falta de higiene dos vikings, difundido pela propaganda cristã. Pintavam-nos como sujos e fedorentos. Por causa disso, o popular seriado é criticado, pois os escandinavos lá parecem modelos. Isso, é claro, não era verdade. Quanto à higiene, os vikings se cuidavam. Nosso Delphi até tinha um pente especial para sua barba, e montes deles são encontrados em escavações em cidades. Um cronista inglês do século XIII chamado John, em seus registros, até invejava os vikings, dizendo que eles seduziam as mulheres inglesas com facilidade porque estavam bem cuidados, penteavam seus cabelos e se lavavam aos sábados. Para a Europa medieval, era um absurdo real, pois tínhamos retratado a antissanidade no continente em nossos vídeos e os médicos da peste eram verdadeiros. Houve, porém, um pequeno erro no seriado. Ragnar Lothbrok é retratado com a cabeça raspada como uma bola de bilhar. Os verdadeiros vikings o chamariam de Ragnar, o careca, e o zombariam, pois cabelo raspado significava que você era um criminoso ou um escravo capturado, e um viking deve brilhar com um penteado elegante. Mas isso é o que vem pela frente para o nosso Delphi. Ele tem outra campanha na França, que foi menos bem sucedida. Metade de suas tropas morreu de disenteria e eles não conseguiram retomar Paris. No entanto, colonizar a Islândia e a Groenlândia foi muito bem sucedido. Existem provas documentais dos assentamentos vikings nessas terras. Um pouco mais tarde, em 1000 d.C., Leif Erikson desembarcou em Newfoundland, que fica na atual área do Canadá, contornando a Groenlândia. Os vikings desembarcaram na América do Norte muito antes de Colombo, o que é provado pelas sagas. A vida de nosso Delphi ainda tem muito a contar. Por exemplo, os vikings adoravam gatos, enquanto na Europa eles eram odiados. Os inquisidores medievais até queimavam os felinos de lã, enquanto os escandinavos os protegiam e alimentavam. Além disso, os trabalhadores comuns adoravam mais Thor do que Jesus e não usavam capacetes com chifres, uma ideia que foi inventada em 1876 para uma peça teatral. Os vikings não eram particularmente fãs de couro, preferindo roupas de lã. Muitos estereótipos foram impostos aos escandinavos, mas eles eram muito desenvolvidos em termos de artesanato e estética, incluindo a arte da ferraria. Poderíamos continuar falando sobre isso por muito tempo, mas infelizmente não podemos nos alongar mais, pois ultrapassamos o tempo padrão de vídeo. Então, se você quiser ver a segunda parte do vídeo sobre as aventuras de Delphi Sigurdsson, deixe-nos saber nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e fique atento, teremos o prazer de continuar. Até a próxima, amigos!